a essa conversa que a gente está tendo. Do ponto de vista, então, pedagógico, é um grande equívoco achar que a aula, né, que o exercício educacional possa ser substituído para crianças e adolescentes pelo exercício do aprendizado online, tá? Eu acho que o aprendizado online é possível, eu não sou uma pessoa de cabeça fechada. Eu mesmo fiz a minha especialização em filosofia à distância pela Universidade de Oxford. Então, existem ferramentas, mas são ferramentas, gente, que funcionam nos outros países de uma forma muito organizada e que exige um preparo muito grande. Estou falando assim de um preparo de pelo menos aí, gente, uns 2 anos antes da gente entrar, vamos dizer assim, entrar em cartaz, né? Porque o que acontece? Como é que funciona? Por exemplo, quando eu fiz, como é que era para mim? Então, a gente tinha vídeos de 15 minutos, né? Aí havia um quiz, que era uma bateria de testes. A gente respondia e verificava se os 15 minutos de aula foram processados. Você podia fazer até 2 vezes. Se você errasse mais do que 70% nas 2 vezes, você tinha que voltar para fazer o módulo do vídeo. E a cada 4 vídeos você tinha uma interação com monitores que faziam, inclusive, perguntas para você e que verificavam o teu desempenho. Davam alguns exercícios, né? Ficava todo mundo... também é possível mandar por mensagem de texto e é possível usar o chat ou o QA. Vocês é que sabem, tá tudo habilitado para vocês, tá? Eu só peço para que a gente deixe os telefones, as coisas, as falas mutadas, né? Para a gente poder, só um minutinho. Um pouquinho, né? Para a gente não ter mais, para a gente não ficar com som ruim, né? Só um minutinho. Ok, então tá bom. Então, como eu estava falando para vocês, assim, depois de 4 vídeos com a sua respectiva verificação, que a gente vê que assim, havia depois uma interação online e a cada 4 aulas, ou seja, a cada encontro mensal, a gente ainda tinha um encontro com o professor, né, assim, pessoal. Então, não é isso que está acontecendo. O que as escolas estão fazendo, assim, é um total despreparo, e vou salientar uma coisa: ninguém estava preparado para isso. Ninguém, nem eu, nem mesmo Harvard, nem Princeton. Quando começou a acontecer, eu estava falando com a Lilian Schwartz, e ela falou, olha, aqui em Princeton, ela estava em Princeton na ocasião, tá louco, a gente está dispensando todo mundo, mas era a solução, e lá tem uma coisa boa. O que aconteceu foi uma antecipação das férias, coisa de 2 semanas, mais ou menos, nos Estados Unidos. Então, não houve uma grande perda, era assim, ela concluía as provas e mandar os alunos para casa. Então, o que acontece? Ninguém estava preparado para isso, ninguém tinha esse planejamento de como é que funciona a aula online. E aí as escolas começaram simplesmente a pôr uma câmera na frente do professor, o professor dando aquela aula que nenhum aluno interage, que, assim, é chato de ver. Eu assisti algumas, convido os senhores pais a assistirem algumas aulas online dos seus filhos. Colocam lá uma projeção ruim, né? E o professor está fazendo aquilo que ele pode. Agora, assim, o que está acontecendo? Os professores estão trabalhando mais, claro, sem receber mais, né? E acho que isso é uma coisa menos importante agora. A coisa mais importante é a gente se preocupar com o bem-estar de todo mundo, né? Os professores, então, eles não estão ganhando mais por essas aulas a mais que estão fazendo, por essas atividades online que eles estão desenvolvendo. Os alunos não estão sabendo como se administrar, porque, assim, tem aula que é online, tem aula que é webinar, tem aula que é vídeo, e aí você vai se perdendo. De novo, a gente está falando de adolescente, a gente está falando de criança, a gente não está falando de adultos, tá?
E aí a coisa está uma bagunça, né? Outra coisa, assim, fizeram uma comparação entre o desempenho de alunos online, de alunos presenciais e em pequenos vestibulares, tá? A diferença chega a 500%, gente, de desempenho. Então, para quem está prestando vestibular, é suicídio acreditar na plataforma online, porque você não consegue ser vertical, muito vertical nela, a não ser que a pessoa já seja uma conhecedora do assunto. Os cursos são mais horizontais no online, né? Patrícia, consigo te ver? Consigo, Patrícia, consigo ver todo mundo aqui, né? Então, o que acontece? A gente está com essa dificuldade, né? E aí, se você olha o valor de uma escola, de um cursinho online, por exemplo, de uma escola, escola online não existe ainda no Brasil, né? Mas é muito mais barato. E aí, uma das coisas que eu acho que é um despautério é as escolas acharem que elas podem substituir a aula presencial pela aula online sobre a ideia, o conteúdo está sendo dado, que é o que assim, a gente ouve de grandes escolas na Folha de São Paulo, inclusive acho que eu posso dizer isso porque isso está publicado, né? Assim, o Bandeirantes tem essa posição, e é uma posição muito equivocada. O que a Secretaria já falou? A Secretaria de Estado de Ensino e a Secretaria Municipal de Ensino. Já existem portarias para isso. A ideia dos 200 anos letivos já acabou. Não se pensa mais nisso. O que a gente pede, ou preocupa hoje, é em cumprir pelo menos as 800 horas. E mais que isso, gente, a gente tem essa é a instrução da Secretaria. Nós temos aí 6 semanas, tá? Então, a gente tem 4 semanas de férias, uma semana de férias em abril e uma semana prevista em setembro ou outubro, tá? Então, até 6 semanas, gente, dá para a gente repor presencialmente essas aulas. Se passar disso, aí vocês me perguntam, e vestibular, como é que fica? Eu já tenho a notícia de que se passar de 6 semanas, isso é de fonte segura, eu estou negociando uma live com essa pessoa, tá? Não posso ainda dizer quem, mas é uma pessoa que está numa alta esfera de vestibular, né? Assim, vamos ver se tem autorização de falar, mas se passar de 6 semanas, os vestibulares vão ser obrigados a postergarem as suas datas por causa do ensino das escolas públicas, né? Então, essa discussão que está tendo agora é uma discussão totalmente descabida do ensino online pelo ensino presencial, o ensino presencial pelo ensino online, né? Totalmente descabida. É o que se dá para fazer. Eu acho que a gente pode oferecer alguma manutenção, que é, por exemplo, a opção que o laboratório teve. A gente vai ter uma manutenção, mas não dá para seguir com matéria e simplesmente decretar isso matéria dado, né? Não é pelo que vocês pagaram, então vocês estão recebendo menos do que vocês pagaram, mas por outro lado a gente tem que ser muito compreensivo com as escolas, porque ninguém quer que elas sejam totalmente destruídas, né? Assim, do ponto de vista nosso, mas é preciso que todo mundo participe agora ativamente dessa negociação. As escolas precisam, então, negociar com os professores, com seus fornecedores, etc., etc., né? Porque agora eu vou pedir para o Márcio desenvolver Peraí, peço que coloquem a opção All Panelists and Attendees para que todos os participantes possam ler as dúvidas. Entendi. Peraí, calma aí, desculpa. Entendi. Gente, olha, quando vocês descerem aqui embaixo, eu coloquei todos os participantes, todos os palestrantes e participantes. Tem um para aqui embaixo no chat, tá? Então, all panelists and attendees, ou todos os palestrantes e participantes, tá? Quando vocês mandarem dúvidas. Alguém tem, primeiro, dúvida em relação a essa questão pedagógica? Então, assim, o online é uma ferramenta, ela não substitui o ensino presencial, ela é mais barata, né, porque ela atende grandes massas, e não é o serviço que vocês pagaram. Agora o Márcio vai explicar para vocês a noção do que é CAU jurídico, porque eu acho que aí é que está a grande chave. Márcio? Oi. Então vamos lá, vamos... Bom, eu acho assim, antes eu queria
uma pequena... Ó, Oi? só um minuto, assim, vou responder uma pergunta da Priscila e depois você pega, tá? Se os cursinhos fizerem contraturno para repor, meu filho que faz o curso será atingido. Como vocês poderão atender a demanda do noturno nesse caso? Olha, eu vou abrir curso de tudo quanto é horário. Assim, eu pretendo abrir sábado, domingo, segunda-feira, assim, nós vamos trabalhar mais, entendeu? Mas, assim, por enquanto não se fala em contraturno. Deixar isso bem claro para vocês. A gente tem ainda 6 semanas de folga nos calendários de todos os cursinhos, tá? E a instrução da secretaria é que se use essas 6 semanas, antecipando-as para esse momento de quarentena, tá? Márcio, vamos lá. Eu acho que é importante a gente considerar nesse momento é o seguinte: nunca na história da humanidade a gente teve uma situação dessa. O mundo virou de ponta cabeça em 3 meses do ano, bem verdade, no Brasil em 3 semanas, e a tendência é piorar cada vez mais até que isso se normalize. Então todo mundo está cogitando um número cabalístico na justiça de 90 dias. E tem muita gente começando a reverberar a história de que em 90 dias isso cresce, nasce, cresce e morre num país. Bom, considerando isso, o que nós temos de estrutura jurídica, e é importante eu considerar primeiro isso, para depois eu explicar lá na frente o que está acontecendo. Quando a gente tem a decretação de um estado de emergência, calamidade, esse tipo de coisa, como está acontecendo por força da pandemia, a gente tem um instituto que se chama, em direito civil, fato fortuito de força maior. O que esse instituto automaticamente ele gera? Ele gera a suspensão de um monte de obrigações. E ele gera a obrigatoriedade de você pensar e agir de forma diferente para dar conta daquela necessidade X. E é isso que os estados estão fazendo como meio de enfrentar essa situação calamitosa. E eu estou dizendo isso porque, para a gente fazer um paralelo à resolução do Conselho Municipal do CME 02/2020, daí de São Paulo, o Conselho ele editou essa resolução muito para estruturar os novos tempos envolvendo a pandemia de Covid-19. E como é minha parte refletir sobre a estrutura jurídica, fazendo um paralelo com o que você disse, Dri, infelizmente, as escolas elas têm uma legislação extremamente permissiva nesse momento. Inclusive para dizer o seguinte, olha, e é o que a resolução fala, para mim, não importa o número letivo, o número de dias letivos, o que importa para mim são as 800 horas. Como você vai dar, para mim não me importa muito. E se vocês me permitem a chatice, eu vou ler uns trechos que me chamaram a atenção para vocês verem como a estrutura de ensino no estado de São Paulo ela permite que as escolas usem outras ferramentas. Diz o artigo 1º, ele fala o seguinte, que as unidades educacionais públicas e privadas deverão reorganizar seus calendários para enfrentamento da situação atual, tendo em vista a importância da gestão do ensino, da aprendizagem, dos tempos, espaços, interações e inter-relações. Na reorganização do calendário 2020, deve-se ter como premissa que as atividades escolares não se resumem aos ambientes educacionais do prédio escolar. Nisso, o que você de cara entende? O que eu quiser fazer, eu vou fazer, porque a própria resolução está permitindo isso. O artigo 2º dessa resolução, ela diz o seguinte, na reorganização dos calendários escolares, aí o inciso primeiro, deve-se adotar providências que minimizem as perdas dos adolescentes, jovens ou adultos matriculados em consequência das atividades nas unidades educacionais. Só que o inciso 2º, ele já dá a possibilidade de você fazer o quê? Férias. Que ele diz o seguinte, antecipar os períodos previstos anteriormente como recessos escolares. Então, o que a gente tem hoje de cenário jurídico? Nós temos uma permissão legal às escolas para fazerem o que bem entender.
Só que, dentro disso, é óbvio que a gente vai ter gente, como você, preocupado com a qualidade, fazendo live com os pais, mas falando, vou trabalhar 24 horas se precisar, mas vai ser presencial, porque apesar de eu saber que existem outros métodos, o nível de demanda de adolescentes pré-vestibulares, em período pré-vestibular, ou melhor, o nível de demanda que os vestibulares exigem de vocês, alunos, e os pais estão aqui para confirmar isso, é tão grande que não existe a mínima capacidade desses adolescentes terem esse nível de demanda em homeschooling, por exemplo. Isso, para mim, é ponto pacífico. Porém, nós estamos numa situação tão calamitosa que nem as autoridades públicas têm condição de exigir muito mais coisas nesse momento. Agora, o que antes da nossa live, eu dei uma estudada, e o que eu tenho visto? Reverberar cada vez mais a necessidade, a ideia de férias. E talvez o que as escolas estejam pensando ou querendo fazer, a resposta está no artigo 10 dessa resolução, que ela fala mais ou menos o seguinte: considerando o artigo 23 da LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases, que fala do número mínimo, o que pode, o que deve fazer, ele diz o seguinte, em um determinado momento, que há condições de cumprimento das 800 horas letivas previstas na legislação, ou seja, precisa cumprir, mesmo com a redução dos dias letivos, caso necessário. Aí, faço uma reflexão com todos. Possivelmente, nesse momento, as escolas elas vão se valer de todos esses meios paliativos, eu diria, para manter o fluxo. E aí entra uma questão econômica muito importante, que o Napoli provavelmente vai comentar, que é a necessidade deles continuarem produzindo alguma coisa, porque senão o nível de inadimplência vai ser catastrófico. E eles vão gerar horas, um banco de horas, enfim, em videoconferência, webinar, homeschooling, sei lá, os métodos. E depois que isso passar, quando passar, é que vão chegar à conclusão seguinte: vou conseguir dar as 800 horas presenciais? Não. Então eu vou me creditar daquelas horas que eu já fiz em videoconferência. Ah, não, eu consigo. Mas é inegável uma coisa: se isso acabar em 90 dias, é uma reflexão. Se isso acabar em 120 dias, é outra reflexão. Se isso demorar 120 dias para terminar, para se normalizar, minha visão é que não tem capacidade de ter vestibular. Parou o ano. É um ano perdido. E por quê? Porque o vestibular, ele não tem capacidade, ele não pode. Não é aquele... assim, existe uma questão de equilíbrio nessa relação. Você não pode exigir de alguém que te dê aquilo que ele não tem capacidade para te dar, porque o próprio Estado impediu que ele conseguisse acessar esse tipo de demanda, esse tipo de desempenho. Por isso que o fato fortuito, lá do artigo 393 do Código Civil, ele diz o seguinte: se você tiver nesse meio caótico, você não pode ser obrigado pelo Estado a dar alguma coisa que o Estado não tenha capacidade de te garantir, entendeu? Nesse momento, é um momento muito difícil para todo mundo. Eu acho que é um momento das pessoas entenderem o que poderá acontecer com as escolas, e nesse momento eu tenho certeza que as escolas vão inundar todo mundo de vídeos e tudo mais. Agora, se isso começar a demorar, a gente tem que ter a capacidade de entender o que a escola está fazendo de honesto ou o que a escola está fazendo para ganhar tempo. E o jurídico, ele está aqui no sentido do quê? Para coibir excesso. Ou seja, meu filho está sendo prejudicado com uma inatividade ou uma incapacidade da escola de fazer o que tem que ser feito.
Você falou do seu curso do EAD. Achei muito legal. Aí a minha filha tem 9 aninhos. Chega as folhinhas da escola. Tava conversando com a minha esposa. Isso não é educação, isso é passar tempo, entendeu? Imagina numa situação de pré-vestibular. Vou mais longe, sabe? Assim, a Nelma está me perguntando aqui se a videoconferência funciona. Ela funciona até a segunda página, tá? Primeiro, nós estamos trabalhando com adolescentes e com crianças, nós não estamos trabalhando com adultos. A primeira coisa tem que ficar muito clara é isso. A segunda coisa, a gente faz uma coisa em aula que chama verificação de aprendizado, né? Os bons professores fazem, né? Não tem como você fazer isso por videoconferência. Não tem, porque, por exemplo, agora que eu estou vendo todos vocês, mas a gente não está dando atenção individual a ninguém, tá? E o grande problema do aprendizado é esse. Eu só faço um convite para vocês. Se vocês acharem algum aluno na Medicina Pinheiros, no Direito São Francisco, que apenas estudou com cursinho online, por favor, me apresentem. Eu já fiz a pesquisa, não tem. Então, se vocês querem que os filhos de vocês entrem numa universidade de excelência, a gente tem que tomar muito cuidado. O online não substitui o presencial. Ele é uma ferramenta importante, sim, que pode ajudar nesse momento. Uma coisa é a gente ajudar, criar ferramentas, né? E a questão da carga horária, a lei permite que sejam dadas até 200 horas apenas. Então, assim, acho que uma pessoa que pode dar uma análise mais densa de tudo isso que o Márcio falou, porque depois eu vou fazer a pergunta que todo mundo quer saber, que é a questão das mensalidades, como é que a gente pode agir, né? Porque esse é o momento de a gente negociar. É o momento de a gente até o final da live. Né? Oi? Tem que ficar até o final da live para a resposta. Isso, a gente vai colocar isso na live, né? Então, vou soltar agora a palavra para o Antônio Napoli e eu acho que ele pode fazer uma análise bem complexa. Esse é uma pessoa de total confiança minha. Ele é um consultor para grandes projetos. Não tem noção, eu queria que você se apresentasse, Antônio. Tá bom. É um prazer te ter aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, viu? Imagina. Boa noite a todos. Espero que vocês estão me ouvindo bem. Acho que sim, né? Então tá bom. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Napoli, eu sou o diretor de uma consultoria internacional, se chama Kaiser Associates, e faço projetos de estratégia e estou fazendo uma análise do ambiente agora. Então, durante a semana que passou, eu tive conversas com vários economistas de consultorias econômicas e economistas de bancos. Então, a primeira coisa que a gente tem que resolver quando a gente pensa no ambiente que a gente está vivendo é a questão do tempo. Qual é o tempo? É 90 ou 120 dias. Os bancos e as consultorias econômicas, elas estão calculando o seguinte tempo, 8 mais 8. Ou seja, contando da semana passada, você conta 8 semanas. É o período de quarentena que a gente deve ficar e depois dessas 8 semanas, eles começam a facilitar a nossa saída para a realidade durante 8 semanas. Da onde eles estão tirando essas conclusões? Das experiências bem-sucedidas da Ásia, em particular da Tailândia. Então, eles falam o seguinte, que contém-se o pico, contém-se o surto, nós vamos ver uma situação difícil ainda de falta de leitos e de grande contaminação. Os números são todos menores, na verdade, muito maiores do que o que a gente vê, né? Porque a gente não está testando toda a população. Então, a quarentena deve permanecer por 8. Então, uma primeira resposta é assim, passamos uma semana de quarentena, temos mais 7. Em momentos como esse, você planeja todo dia, você não tem respostas para longo prazo. Então, essa semana, o que os economistas e banqueiros, o pessoal que está lidando com a economia fala por enquanto, essa semana, nós vamos ficar presos 8 semanas em casa, já passou uma, então mais 7. Então, o que já pega os 6 semanas que você falou, Adriano, né, que já passou uma também, já são só 5, nós vamos estourar esse tempo. Depois, quando a gente começar a sair, a saída não é assim, pode todo mundo voltar à vida normal. A saída ela é parcimoniosa.
A saída ela é para quem já se contaminou e criou imunidade. E aí eu vou contar o caso de uma escola na Tailândia, cuja diretora é uma amiga. Os alunos chegam nessa escola com máscara todos, eles higienizam as mãos para entrar na escola, eles usando o celular. Isso é Tailândia, tá? Eles têm um QR Code em cada sala, então eles passam o celular dizendo assim, entrei na sala 1, e aí eles vão assistir a aula. Quando eles entram na aula, o professor mede a temperatura de todas para saber se tem alguém que tem febre. Porque o surto ainda não vai acabar, ele vai continuar existindo. Só que ele tem que ser controlado. Caso essa criança tenha febre, eles sabem todo mundo que teve com essa criança e vão mandá-la de quarentena de volta, junto com as crianças com as quais ela conviveu. Então, o retorno à realidade ainda é um retorno bem estilo de endemia, de pandemia mesmo. Então, não é um retorno tranquilo. É um retorno bem controlado, que pode acontecer nas escolas, deverá ser muito controlado, porque tudo que a gente está fazendo, a gente está aprendendo com quem veio antes, os 3 meses anteriores. Então, imagine, então, que já passamos uma semana de quarentena, passamos mais 7, depois a gente vai ter um período de 8 semanas para voltar à vida normal. Dado essas 16 semanas, é que a economia vai começar, de fato, a ter um esforço coletivo grande para que tudo tente voltar ao que era normal. Fazendo as minhas contas, só lá em setembro que a gente vai ter, de fato, uma expectativa do país voltar a lutar por uma economia melhor. Então, todas as previsões são de uma retração da economia muito grande. Quando a gente tem muita incerteza pela frente, as famílias, a primeira coisa que elas têm que fazer é preservar o caixa. Ou seja, tem dinheiro na conta? Tem dinheiro poupado? Segura, não pague. Não tem como, porque você vai precisar para alimentação, para contas básicas. Bem provavelmente, haverá uma possibilidade de você atrasar várias contas, porque todos terão que atrasar, e o governo vai socorrer essas empresas que não receberão, porque nós estaremos inadimplentes. Mas você terá dinheiro para remédio, para comida, para as coisas que são fundamentais. Se você é dono de alguma empresa, senta em cima do caixa. Evite pagar agora, só que num decalote, negocie, ligue para a pessoa e fala assim, olha, nós estamos entrando num esquema de guerra e eu preciso preservar meu caixa para poder preservar pelo menos metade do salário dos meus funcionários, ou se você é funcionário, provavelmente pode ser isso que aconteça, que a sua empresa chegue para você e fale assim, eu vou ter que deixar de pagar você a totalidade, mas eu pago lá na frente quando a gente voltar. Mas nesse momento, para poder não demitir pessoas, a gente vai ter que fazer um acordo. Então, é uma situação drástica, onde a gente tem que preservar a nossa capacidade de pagamento. E é bom antecipar as negociações todas. Se você paga aluguel, já avisa, né, o proprietário da casa ou do imóvel que você aluga, seja de uma empresa, seja da sua casa, dizendo assim, olha, todos nós vamos entrar num momento muito difícil. Eu gostaria de já começar a conversar com o senhor, de ver a possibilidade da gente reduzir temporariamente o aluguel ou reduzir temporariamente as despesas, né? Então, essa é a melhor atitude para se fazer agora, porque não há certeza do que virá pela frente. A única certeza que se tem nessa semana, a gente quiser, aí, Adriano, se você quiser, toda semana que a gente volte a falar, eu fico à Eu aceito, disposição. se vocês aceitarem também. Acho que é importante a gente ter esses contatos periódicos, se o Márcio também se dispuser. Sim. Então, assim, o pedido para vocês é que, assim, preservem a sua capacidade financeira, né, de caixa, de dinheiro, sempre de uma maneira digna, né? Todos vão passar pela mesma situação. Aceitem as ajudas externas quando as questões de governo vierem. Qual é o problema do retorno? Então, assim, pensando agora nas escolas, todas as escolas, elas têm recurso de encaixa. As escolas particulares, elas têm caixa, elas têm dinheiro acumulado, elas conseguem sobreviver por 120, até um ano, se for o caso, vão reduzir salário de professor e assim por diante. Então, vale a pena também negociar com a escola e falar assim, escola, e se eu tiver um problema, como é que vocês vão lidar? Porque elas vão ter que lidar coletivamente com as pessoas. Não vai ser só um pai ou uma mãe que vão ter problema, vão ser praticamente mais da metade, né? Quiçá 70% das pessoas, se esse cenário de 8 semanas mais 8 acontecer.
Então, esse é o ponto. Tem que negociar. Então, amanhã, senta, faz as contas, veja quais são os principais impactos econômicos que você vai ter, e a escola é uma delas, né? Se você está numa escola particular. Na escola pública, que não é o caso da maioria de vocês, a situação é muito mais grave, porque os alunos não têm internet em casa e os alunos também não têm alimentação em casa. Então, existe uma força-tarefa gigantesca de tentar convencer as operadoras para oferecer internet para essas crianças, mas hoje, basicamente, o que elas fizeram? Os pais foram na escola e retiraram o material impresso e os pais estão estudando com os filhos, né? Em relação às renegociações de salários, as escolas até podem renegociar salário com o professor, mas provavelmente não é o que vai acontecer. Provavelmente a escola vai pedir um socorro e terá recurso do governo para não ter que fazer essa renegociação. Então, assim, as escolas como entidades jurídicas têm mais força do que nós como pessoas físicas. Em 2008 e 2009, quando a gente teve aquela crise financeira grave, o que quebraram foram os bancos. E era muito fácil recuperar os bancos, né? O Banco Central vai lá, dá dinheiro para os bancos, eles se recuperam. Agora, os bancos estão fortes. Quem vai quebrar são as famílias, são as pequenas, são os empresários. E o governo tem que fazer o dinheiro chegar na mão das pessoas. Só que ele não está preparado para isso. Ele vai ter que usar os bancos públicos, como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, para ensinar bancos como Bradesco, Itaú, a como fazer esse dinheiro chegar para as famílias. Então, nós vamos ter um momento de muito atrapalhamento, assim, de muita bagunça, né? O governo, inclusive, não está conseguindo se coordenar bem. Isso não é uma boa notícia, né? Infelizmente. Se ele conseguisse ter uma unidade, se coordenar bem, ele poderia usar uma Caixa Econômica Federal para fazer o dinheiro chegar para as famílias. Que dinheiro que é esse que chegaria para as famílias? Um dinheiro de socorro, que chegaria para as microempresas, para as pequenas empresas, para poder suportar essas 8 mais 8 semanas que eu estou falando. E depois, talvez um socorro maior para todo mundo voltar a uma vida normal. E aí um dia a gente pagar essa conta, né? Um dia lá na frente essa conta será paga. Ela não será paga agora. Só que o grande problema nosso nesse momento é como coordenar tudo isso. E a gente não está vendo coordenação do governo federal, a gente está vendo alguns governos estaduais, a gente tem sorte ainda de estar no estado como São Paulo, que tem recurso, mas e essa onda que a gente está vivendo agora, só para finalizar, para não ficar muito demorado, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília foram os primeiros estados com contaminação. Então, conta 8 semanas, mais 8, e aí a gente voltando uma vida normal. Provavelmente agora é a expectativa. Só que daqui 2, 3 semanas, outros estados vão entrar na fase 1. Então, essa pandemia ela vai andar pelo Brasil ao longo de 12 meses. Então, talvez quando a gente estiver voltando à vida normal, o norte do país vai estar pegando fogo. E as pessoas que hoje estão ajudando aqui, os profissionais de saúde, vão estar caminhando pelo país para ajudar pelo país todo. Então, isso vai prolongar a crise econômica no país. Por isso que eu peço assim, a falar abertamente com o fornecedor, falar abertamente com as pessoas com as quais você tem que negociar, e a escola é uma delas. Falar, escola, como é que nós vamos passar por esse calvário? Vamos passar juntas, né? Você cede um pouco, a gente cede um pouco. Eu também dou consultoria para algumas universidades e escolas privadas, que são as escolas que seus filhos entram, são essas de primeira linha. Todos estão reconsiderando a data do vestibular, sem exceção. Eles não sabem, porque você imagina, se a volta lenta daqui a 16 semanas, ou 15 agora, né, porque a gente já gastou uma, for devagar, e nesse nível de contágio ainda, com máscara, com álcool, com distância social dentro da sala, né, os vestibulares não poderão ser presenciais. E aí, como é que será? Então, assim, nós temos que esperar. E, no momento, a gente tem que antecipar as negociações. Se tudo correr melhor, a gente desfaz. Mas se tudo for pior, você já está negociado. Então, pais, entrem em contato com a tesouraria da escola, coletivamente, ou da maneira como vocês quiserem, e já perguntem assim, e se eu for demitido? E como as coisas foram andando, como é que vocês vão estar preparados para isso? As escolas têm condição de antecipar isso, e de se organizar, e de tratar bem
vocês, pais, que trabalham bastante para manter, né, os seus filhos nas escolas. Então, assim, é um momento de muita conversa, de posicionamento, de muita tranquilidade, muita transparência também. Então, era isso, Adriano, que eu tinha para falar. Sim, eu vou agora então falar algumas coisinhas para a gente abrir as dúvidas todas, né? Primeiro, é possível a gente renegociar salário, sim, principalmente no momento como agora. Eu conversei com o presidente da Apoesp, que é dos professores do Estado de São Paulo da Rede Pública. Ele já levei a questão por meio deles para o secretário da Educação, tá? Então o secretário da Educação já está sabendo dessa nossa conversa, inclusive. E não mandei para o Simpro, que é dos professores particulares, porque eles não estão tendo articulação política. Mas o que eu fiquei sabendo é que sim, existe sim a conversa dos sindicatos estarem abertos agora a uma negociação. Aqui no Lab, a gente teve... é a POSP, é verdade, né? Então, assim, aqui no Lab, a gente teve, assim, o bom senso de já agir no primeiro dia. No primeiro dia que eu vi que ia acontecer, bem porque eu tenho um histórico de ter casa na Itália, de ter casa nos Estados Unidos, então, assim, Nova York, né? Então, assim, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente conseguiu se antecipar um pouco. Os professores entenderam... Já vou falar dos alunos de cursinho, viu? A gente, assim, primeiro está focando mais na escola, mas de cursinho não é tão diferente. Os professores assim, aceitaram de boa, né? Aluguel aceitou de boa e eu repassei para vocês a negociação que eu consegui fazer. Então, isso é possível ser feito. Eu acho que é preciso, assim, a gente não trabalhar com um senso isolado, é preciso fazer uma carta coletiva, né? Que, assim, inclusive, eu me disponho a escrever um modelo para depois que os pais desse grupo se organizem para mandar para as suas escolas, né, assim, tendo um número significativo, porque a conversa é a seguinte: ou vocês negociam com os professores e negociam com a gente, ou nós vamos todo mundo ser prejudicado nessa história toda. Nós precisamos minimizar os custos, né? Assim, temos que compartilhar as perdas, basicamente, agora, né? Se eu estiver falando alguma coisa errada, Márcio depois me corrija. E os cursinhos, a gente tem uma situação ainda mais delicada, porque cursinho não segue nenhuma regra de secretaria, porque é curso livre. Só que vocês pagaram, gente, para aula presencial. O cursinho online custa R$150. De novo, me dê um cursinho, um aluno que passou na São Francisco, na Pinheiros, Medicina USP, Medicina Ribeirão, Medicina FAMEP, FAMEMA, Einstein, que são as tops, né? Que não fizessem, que fizeram somente cursinho online. Não existe. O cursinho online dá conta um pouco no Enem, mas bem pouco, né? Então, assim, os cursinhos nós precisamos também colocá-los, abrir um diálogo com eles. A gente precisa organizar isso. Por exemplo, o Anglo está batendo na tecla de que está dando um conteúdo online, que esse conteúdo está substituindo a matéria. O Poliero está fazendo uma coisa inteligente. Eles fizeram a revisão até agora, entraram em conteúdo, mas já me parece que disseram que vão avançar nas férias para repor as aulas presenciais. Então, assim, isso é inteligente, mas a gente tem que tomar muito cuidado para o aluno não chegar estourado, porque assim, os alunos estão estudando muito mais do que o normal. É preciso tomar cuidado com isso, né? Então, assim, o que eu gostaria de propor para vocês, e aí abrir para as dúvidas, né? Eu queria propor a gente fazer uma carta, modelo, né? E assim, eu gostaria de dialogar isso com o Antônio e com o Márcio. A gente disponibiliza essas cartas, vocês consigam signatários e mandem para as escolas, né? Tendo um tom, assim, elegendo um representante entre vocês. Então, é muito importante agora a conversa ser coletiva, e com esse documento em mãos, vocês encaminharem isso para as escolas. E a gente não quer fazer ameaça, a gente está querendo abrir o diálogo, mas eles têm que entender que o risco é real para todos. Caso as aulas voltem até julho, é possível que as férias sejam canceladas. Mesmo que nesse período estejam ocorrendo aulas presenciais agora, olha, está acontecendo aulas online agora. A aula online só pode ter até um quarto
do ano letivo, mas a gente está numa situação muito louca, muito nova, que as regras podem mudar a qualquer hora. Mas, assim, o que eu entendi, que é o entendimento da secretaria, aí eu vi que é aula online, né? É que, assim, as aulas online podem ter, no máximo, 1/4 da carga total, né? Então, assim, não importa. Se deu 250 horas, você vai ter que repor isso lá na frente de alguma forma, com contraperíodo, com alguma forma. Eu posso dizer, como o Antônio Napoli já falou para vocês, que eu já conversei com alguns coordenadores de provas de vestibulares. Eles estão esperando dessas 6 semanas. Se passar dessas 6 semanas, eles devem anunciar um adiamento, inclusive considerando ir para janeiro, né? Assim, ou seja, a gente pegar inclusive o ano que vem, né? Ou seja, o ano vai começar mais tarde, vai acabar mais tarde, mas é isso. Ou seja, as aulas online, elas só podem ser dadas até 1/4 do máximo, isso sim, isso não vão abrir mão, tá? 1/4 do máximo do que é combinado. Agora, na questão dos cursinhos, a coisa é muito complicada, né, Márcio, né, Antônio? Porque o que acontece? São cursos livres. E aí eu vou falar para vocês, assim, se eles baterem o pé, eles forem flexíveis, a gente do laboratório vai estar com vocês. Já vou falar da minha postura. O pai perdeu o emprego. Eu já estou com um pai que está em UTI, em situação grave. A menina me ligou, inclusive, faz poucos minutos, né? Ela me ligou umas 7h30, mais ou menos. A situação se agravou. Ela deve perder o único provedor da casa. A minha postura enquanto educador é, tá, então vem cá, você não vai para a rua. Eu não vou te mandar para a rua, né? Então, assim, a gente tem que bancar esses alunos, eu acho, né? Assim, dos casos comprovados, tomar muito cuidado com as pessoas que queiram se aproveitar do momento, então tomar algumas medidas, né? E assim, não existe possibilidade de vestibulares não ocorrerem de vez, porque assim, as vagas precisam acontecer. É claro que pode acontecer um adiamento grande. Essa é a notícia que eu tenho, entendeu? Assim, então, quer dizer, eles pensam que podem levar isso para janeiro até para fevereiro, porque também é possível que o ano que vem a gente ainda tenha que fazer algum contrabalanceamento, né? A Marcela pergunta do emocional dessa turma do terceiro, considerando que eles são obrigados a ficar em online, né? Todo dia e ficar sem férias. Isso é produtivo? Não, não é produtivo. Então, a gente tem que tomar cuidado também com sobrecarga das crianças. E, assim, o que eu sei é que, assim, cada negociação vai ter que ser com cada escola. Por exemplo, o Poliedro, né, está tomando uma atitude, mas eu sei que a atitude de cursinho deles, que eles falaram para os alunos, era a atitude de depois ter as aulas presenciais. Então, eles estão mantendo agora as aulas presenciais, as aulas online, mas devem voltar para a aula presencial, substituindo as férias. Mas acho que é isso que a gente tem que exigir, a gente tem que fazer um documento uno e começar a articular com os grupos de pais, né? Vocês concordam com isso? Agora está totalmente aberto para as dúvidas. O que você tem a dizer sobre isso, Márcio, Antônio? E aí a gente já vai abrindo para as dúvidas agora e, de novo, reitero, a gente pode combinar de fazer um modelo para esse documento para ser debatido. Não, o modelo já está pronto. Eu tenho um modelo do escritório, vou adaptar e vou mandar para o teu e-mail. Daí você distribui. Perfeito, tá? E aí, Márcio, mais alguma consideração? Não, Mais, eu acho que provas podem ser feitas online à distância, sem grandes perdas. Provas é uma coisa que dá para a gente fazer, tá? Vocês vão ver que eu vou colocar, assim, a gente está respondendo as ações de todo mundo online, demora mais para corrigir. E existem também ferramentas que a gente consegue colocar testes, né, pré-programados. O cursinho Ângulo é o grande problema que a gente está tendo, tá? Então, assim, se eles baterem na tecla online, por que vocês vão pagar 3 mil, 4 mil? Vocês podem pagar 150. Então, assim, se eles forem flexíveis, eu já vou falar uma coisa para vocês que eu estou planejando. Eu estou criando uma equipe de professores para dar num curso bacana. Assim, consegui já matemática, física, já consegui biologia e química, vou conseguir história e geografia, né? Para a gente conseguir
fazer um preço bem reduzido, né, para a gente conseguir atender os alunos que quiserem sair dessa opção. Eu não quero chegar nesse ponto, não é essa a ideia. Eu acho que a ideia é que vocês devam continuar nos cursinhos, mas eles precisam dar o atendimento de qualidade. E não simplesmente jogar online e garantir o ganho deles. Pois não. Antônio. Adriano, só um aspecto em relação ao calendário. Ninguém quer parar, mas tem que parar. E não existe esse dilema entre parar e economia. Quer dizer, no primeiro momento que for possível, todos vão fazer o maior esforço possível para a economia voltar. Então, o calendário, como a gente conhece, todo será alterado. Então, não quer dizer que, então só ano que vem. Não, eles vão invadir o calendário. Então, assim, se o vestibular vai ser em fevereiro, se as férias vão ser postergadas ou vão ser antecipadas, todos os calendários estão se movimentando. Vai demorar uns 2 anos para a gente ajustar a vida de todo mundo, né? Então, isso é inevitável. Então, assim, não conta mais do tempo o ano normal como a gente pensa. Então, se tiver que empurrar 60, 90 dias, 120 dias, pelas minhas contas aqui, em maio eles vão fazer a revisão da quarentena, né? Pelas contas que eu ouvi dos bancos, no meio de maio, e a gente deve, ao final de julho, ter o afrouxamento para sair, se isso seguir o que vem sendo feito na Ásia, né? E se a gente, graças a Deus, com esse confinamento que a gente está, não ter o grau de contaminação que teve nos outros países, né? Então, assim, o ano vai andar para todo mundo. Então, ninguém quer desistir do ano, nem escola, nem faculdade, nem vestibular. Até as eleições municipais, elas já sabemos que elas não ocorrerão em outubro. Só para vocês entenderem. Elas podem ocorrer em dezembro. E, na pior das hipóteses, é um mandato de 1 ano para todos os prefeitos para poder acontecer no ano seguinte. Então, assim, hoje a gente já sabe que não teremos eleições municipais em outubro. Pelo menos as conversas que eu tenho com o legislativo, com as pessoas que estão muito preocupadas, né, com a possibilidade de aglomeração de pessoas sem ter uma vacina, né? Então, enquanto não tem vacina ou um tratamento, são essas as precauções que serão tomadas, né? Então a gente volta devagar para a realidade. Pegando a ponte pegando a ponte do Napoli, ninguém quer parar. Ninguém quer parar sob 2 aspectos. Um é, olha, como a gente vai enfrentar esse atraso se a gente parar, né? Como se para um dínamo sem respingar ou sem quebrar tudo que está em volta. E a outra questão é sobre o aspecto econômico. Ninguém quer parar para não parar de ganhar. Talvez o parar deles seja ao contrário, seja quando eles pararem de ganhar, e isso, se começar a demorar muito tempo, vamos imaginar, em 8 semanas, em 16 semanas, a probabilidade das empresas deixarem de ganhar é tão grande que daqui a pouco eles vão falar assim, bom, então vale a pena a gente parar, porque tudo parou, e depois voltar. Só que essa volta, gente, é uma merda. Porque ela está desestruturada. Né? Aí, uma sugestão minha, dentro do meu universo, que tudo vai caminhar para uma interpretação legal, eu vou colar aqui no chat o artigo 393 do Código Civil, que é a base para todas as suspensões de pagamento. E ele diz o seguinte, ó, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houve por eles responsabilizado. O que significa isso? Que quem deve mensalidade da escola ou do cursinho, nesse momento de pandemia, ele não pode ser responsável por pagar o cursinho. Por quê? Porque a renda dele também não está vindo. A pessoa que paga, ele em tese, se for empregador, ele tem o direito de reduzir o salário. E como o Napoli falou, o que a gente tem que guardar dinheiro é para comer. Basicamente. Então, remédio. Nesse momento, pensar em, eventualmente assim, vou dar um exemplo, né? O ângulo. O ângulo quer forçar a aula online. Não é bom para o pai, esse é o argumento para você falar, eu não quero mais. Aí, rescisão de contrato. Não, eu vou deixar meu filho lá, mas eu não vou pagar por enquanto, porque se for só online, vai ter que reduzir o valor. Ângulo, você está dando só aula online, então eu não quero pagar os R$1.000 que eu te pago por mês, imagina, não sei quanto custa. Eu vou te pagar o valor proporcional às aulas online.
existe nada do jeito que era antes. Os contratos não existem mais da forma que era antes, em razão do momento que a gente está vivendo. Então, assim, o ângulo está irredutível, eu estou sabendo disso. Inclusive, eles estão tendo dificuldade, estão dando problemas para cancelar. Uma mãe que trabalha na secretaria, que eu vou manter anônima, me disse que teve muito cancelamento. E aí, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte. Então, a questão do cartão de crédito, assim, por exemplo, eu estou te falando o que eu vou fazer para os meus. Eu vou devolver, eu vou coletar e devolver. Agora, assim, cada um tem uma atitude. A minha atitude com vocês, estou tentando ser o mais transparente possível. A gente tem também que tomar cuidado para a gente não quebrar essas empresas e para não deixar um grande número de professores e de alunos desamparados. Desassistidos. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade uns com os outros. Então, assim, a gente precisa forçar o ângulo a entrar nesse diálogo, entendeu? Mas antes de a gente ser desesperado, a gente vai forçar o ângulo. E, assim, eu estou me prontificando a ajudá-los a fazer isso. Eu tentei hoje ligar... Hoje não, a gente está tentando falar com o Itaú sobre a questão dos cartões de crédito há 3 dias. Não consigo resposta de como diminuir isso. E aí, eu acho que o Márcio pode responder melhor. Eu, de fato, não sei como é que faz isso. Porque, assim, eu vou devolver o excedente para cada pai que pagou com o cartão. Só que aí isso é a minha postura, né? No caso, cartão de crédito, o proprietário do cartão não tem quase poder nenhum. Quem tem que devolver é você, é a escola. A não ser que ele rescinda o contrato por fato fortuito. E se a operadora do cartão, se a escola não devolver o dinheiro, aí é reclamação no PROCON e, eventualmente, um processo. Porque quem tem o poder de devolver é quem se creditou daquele valor do cartão. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Assim, eu marquei 1h30, temos mais 13 minutos. Na verdade, hoje eu tenho 15 minutos, com 15 minutinhos de antecedência, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever aqui no chat para a gente poder responder. E, assim, espero que a gente tenha ajudado. Eu queria propor de a gente fazer esses encontros, sim, com uma certa frequência, sempre nesse horário. A gente vai passar para vocês as cartas que vocês devem articular junto com as associações de pais, os grupos de pais, né, Márcio? Sim, é bem tranquilo. Tá bom? Então, olha, muito obrigado a todos que participaram. Assim, a gente está aqui com vocês para a gente ajudar na melhor medida possível. Eu acredito muito que a gente precisa desse senso de cooperação. Vamos ser responsáveis também com as escolas, tá bom? Por favor. Não vamos entrar no desespero. Eu sei que isso é fácil de se falar, mas eu acho que eu estou dando um bom exemplo, né, na prática. Eu não estou só falando, porque eu também estou desesperado, mas a gente tem que ficar na nossa cabeça para a gente conseguir sair dessa. Então, assim, contem com a gente. Quer falar alguma coisa, Márcio? Não quero, tô... E é isso. Então, assim, contem com a gente vai fazer tudo isso. E um grande abraço para vocês. Acho que a gente pode ir encerrando. Se alguém tiver mais alguma dúvida, olha agora. Ok, então tá bom. Estamos encerrando então a live de hoje. Abraços, hein, queridos? Tchau, tchau. Boa semana a todos. Pera. Uma questão seria quanto vai durar essa questão, né? Uma das que... Assim, a gente não sabe quanto vai durar, mas o Napoli já cantou a bola aí, entendeu? Eu ia só falar assim, toda semana muda a perspectiva, porque a falta de informação é muito grande e tem toda uma disputa política, tem muita bagunça aí junto. Mas a expectativa hoje passamos uma semana de quarentena, conta mais 7, estaremos em quarentena. Aí conta mais 8 de revisão, e aí a gente pode ser que saia. Então, assim, conta em 15 semanas contando a partir de hoje. Olha, só uma coisa que eu queria pedir para vocês. Olha, só assim, fazer um resuminho do que está acontecendo. Eu sei que escolas inflexíveis, que estão bem flexíveis. Bandeirantes, Mobile, Vértice.
etapa. Cursinhos que estão apostando no online no lugar do presencial. Online é etapa e ângulo, e cursinhos que estão trabalhando com uma mistura, com a manutenção do conteúdo online para depois repor, poliedro. Tá? Agora sim, eu acho que a gente pode ainda conversar. Acho que é muito antecipado a gente sair correndo em atitudes desesperadas. Vamos tentar conversar com as escolas. Tá bom, gente? Então tá bom, olha, beijão. Obrigado, Márcio. Obrigado, Antônio. Viu? Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite.